Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o professor Milton, né, cujo componente curricular é de História. Tá? Sou graduado em História pela Fundação FAFIMAN, Faculdade de Filosofias e Letras de Mandaguari. Tenho pós-graduação em Educação Especial, Educação do Campo e também História do Brasil. Eu estou aqui hoje para trabalhar com vocês a Era Vargas. Né? É um período que vai de 1930 a 1945. É um período bem longo, bem extenso da história do Brasil. Né? Os historiadores brasileiros costumam dizer que a história, né, a Era Vargas, né, ela é um marco na história do Brasil. Tá? O Brasil ele tem uma característica antes de Vargas e outra característica depois de Vargas. Vargas ele vai romper com a política do café com leite e vai trazer, né, a ideia do populismo, né, para a política brasileira. Né? Lembrando também que Getúlio Vargas ele é nacionalista, né? Ele é a favor, né, da nacionalização das empresas, né, nacionalização de todos os bens, né, do subsolo brasileiro, de todos os bens minerais, né, tudo que pertence ao Brasil, né, ele é contra o processo, né, conhecido como entreguismo, ok? Como é um período extenso, nós vamos dividir esse período em três fases. Tá? A primeira fase, que é a que nós vamos estudar hoje, é o governo provisório, né, que é quando Getúlio Vargas assume o poder através de um golpe. Né? É, Nós vimos esse material em outras aulas, em outro momento. Tá? É o governo provisório que vai de 1930 a 1934. E depois, na segunda fase, nós vamos ter o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. E posteriormente, por último, nós teremos o governo, né, ditatorial de Getúlio Vargas, também conhecido como Estado Novo. Ok, pessoal? Então, Getúlio Vargas ele chega ao poder através de um golpe, né, conforme o professor disse, conforme as aulas anteriores, e ele chega apoiado por várias classes sociais. Né? Então ele precisa do quê? Ele precisa agora, nesse momento, acomodar essas classes sociais. Ele recebeu apoio amplo de todos, né? E ele precisa acomodar essas classes. Lembrando o seguinte, Vargas se diferencia de outros políticos porque ele tem uma concepção, né? Ou seja, ele carrega um jargão de ser o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Então ele atende todas as classes. Né? A primeira classe, né, que anseia pela ajuda de Getúlio Vargas vai ser a elite brasileira, a burguesia. E a burguesia ela espera o que de Vargas nesse primeiro momento? Ela precisa e necessita de um processo, né, de industrialização para o nosso país, ok? Por quê? O Brasil ele tem uma indústria, mas é uma indústria ainda fraca, tosca, né? Ela caminha, né, devagar e já existe uma elite, né, que tem interesse em investir, né, no processo de industrialização, só não tem apoio da política, né, dos políticos, haja visto que o Brasil vivia na ideia da produção apenas do café, da monocultura do café, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um parque industrial, né? Ele vai possibilitar o crédito, né, aos empresários brasileiros, ele vai, né, trazer máquinas mais desenvolvidas para o país, né, que possibilitam o processo de industrialização. Ok? Para a classe trabalhadora, o Vargas também vai atender a classe trabalhadora. Lembrando que a grande maioria dos políticos, né, nas suas promessas de campanha, eles sempre deixam a desejar na hora né, de atender os interesses da base social, que é a classe trabalhadora, né, que movimenta a economia do país. O que ele vai fazer? Ele vai se tornar, né, o pai dos pobres, por quê? Porque a primeira grande criação de Getúlio Vargas
vai ser o quê? A criação do salário mínimo. E depois ele vai criar, né, férias, 13º, né, horas de trabalho. Ele vai estipular, né, né, dentro da lei, é claro, da CLT, horas trabalhadas que seriam apenas 8 horas por dia, ok? Então, a classe trabalhadora vai se beneficiar muito também durante o governo de Getúlio Vargas. O terceiro grupo que ajuda Vargas a chegar ao poder e que também vai ser beneficiado vão ser os tenentes, né, os militares. Os militares eles vão ser nomeados como intendentes ou, né, na língua popular, né, que nós usamos o termo hoje, governadores de estado. Na época, intendentes de províncias. Hoje, governadores de estado. Ok, pessoal? Então, o que ele vai fazer? Ele vai nomear tenentes para essas funções. Só que, por exemplo, ele vai pegar um tenente lá de Pernambuco e nomear para ser intendente de São Paulo. O governador, o intendente de Pernambuco não conhece a mínima, não conhece um pouco da realidade de São Paulo. Isso vai gerar depois, mais para frente, um conflito do qual a gente vai desdobrar e vai discutir melhor sobre o assunto, ok? E por último, nós vamos ter também os fazendeiros, né? Vocês devem estar se perguntando, mas os fazendeiros, ele não rompeu com a política do café com leite, ele né? O Brasil não era agro, né, voltado para a monocultura, somente para a produção de café? Sim. Só que o Vargas, ele tem uma visão nacionalista, né? A gente tem que lembrar também que o Brasil, nesse período, 1930, ele está passando, né, pela crise de 1929. Né? Então, o consumo de café na Europa diminui muito. E o que o Vargas faz? Né? Ele vai continuar investindo na produção de café. Ele vai comprar café, vai estocar café, né, para incentivar o produtor a não deixar de produzir o café, porque ele entende que a crise vai passar e as pessoas vão continuar consumindo café brasileiro, ok? O que mais que ele faz para ajudar? Ele vai desenvolver no campo um processo de mecanização, né? Ele vai trazer máquinas, né, que vão atender os interesses do trabalhador, né, rural e que vai adiantar o processo da produção, né, de café, de algodão e de outros insumos básicos para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro, ok? Além disso, ele vai criar institutos na Europa que vão ser responsáveis pela compra, né, e pela venda, né, de compra de produtos mecanizados e pela venda do nosso produto que vai ser, né, produzido aqui no Brasil. Por exemplo, ele vai criar o IAA, que é o Instituto do Álcool e do Açúcar, e o IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café, para comprar o nosso café. Ok, pessoal? Então, em síntese, basicamente, né, o governo provisório de Getúlio Vargas tem como função, né, acomodar as classes no poder, né, e já dar um passo para a modernização do nosso país, né, rompendo com o paradigma da política do café com leite. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês pesquisem, né, se existe ainda esses institutos agrícolas fora do país, né, e quais países mais consomem produtos brasileiros. Hoje, no caso, soja, né, trigo, o café ainda, que se produz bastante. Eu quero que vocês façam um levantamento para mim e tragam para mim esse levantamento e depois nós vamos trabalhar em forma de gráficos em sala de aula. Ok? Um abraço, muito obrigado, bom trabalho para vocês.